Para mim, o ponto de cultura para mim, é a coisa mais moderna que a gente pode falar em termos de política pública, entende? Por quê? Porque você vai levar a cultura para aqueles cantos da cidade, para aquela localidade, entende? Que não está naquele mapa, naquele roteiro cultural primeiro, principalmente a gente está numa cidade turística, vai acontecer. Entendeu? E vai ser divulgado. Então o ponto de cultura, ele vai diversificar isso. Ele vai estar conversando direto com a comunidade onde ele está localizado. Então, às vezes, aquele território não é atingido por uma política pública, porque o governo, às vezes, não tem essa perna. E quando ele começa a incentivar que esses pontos se instalem nas periferias, se instalem dentro da comunidade, é o grande braço que o governo tem de fazer realmente o que diz a Constituição brasileira, que cultura é direito de todos. As pessoas vão conseguindo, ganhando edital, vão conseguindo dar continuidade às suas ações, sem depender de nenhum outro mecanismo, né? Sem precisar vender ingresso, sem precisar captar recurso com comerciantes locais. Então, assim, essa questão do ponto de cultura foi importante para ele mesmo se reconhecer como né? E passar a ter os direitos que ele teria como ponto de cultura, e ele ainda não sabia. Então, assim, além do Entropinado, a gente cadastrou o Lá Tá Rolando, o Das Dores, Circo, Reconcalagos. Então, foram vários pontos de cultura cadastrados durante o meu processo de trabalho de TCC. E o Éder é um exemplo, assim, que realmente teve continuidade no processo. Aí, eu não sei te dizer aonde que o Éder virou para a questão do circo, porque na minha cabeça ele seria ator. Acho eu que foi quando veio a galera fazer teve um evento, uma convenção circense, que a gente estava lá porque a gente já também se achava de circo, né? A gente já se achava de tudo. E ali eu acho que vira uma chave para ele, assim, de vida. Eu acho que ali virou. E a partir dali a gente passa a não ver mais o Éder como só o artista de teatro, né? Mas como o Entropinado aí, né? Como essa marca que ele cria e que é, assim, fantástica. E eu cheguei aqui para estudar produção cultural na Universidade Federal Fluminense em 2013. E já de cara, eu fui procurar quais eram os artistas de circo locais e conheci o Éder. Na época, né, eram os Entropinados, junto com o Ron Diezer, e eles estavam justamente começando uma circulação com o espetáculo Circo para Todos e precisavam de mais equipe, artistas. Eu já tinha minha formação como atriz, mas eu não era palhaça ainda. E aí eu fui compor o espetáculo fazendo a trilha para eles, operando o som durante a circulação. E assim é que eu fui me aproximando do circo de maneira tangente e muito inspirada pelo trabalho do Éder. O nosso trabalho dos Entropinados era muito por amor. Eu lembro que nós carregávamos caixas na chuva. A gente já se apresentou na Flick, lá no Âncora, que assim, na lama, no dia de chuva. Mas a gente fazia por amor mesmo. Então, assim, nós éramos reconhecidos, além do que a gente fazia, que na época era bem transgressor, né? 2 palhaços nas ruas, nos teatros, nos espaços de festas, e nós não éramos aqueles palhaços bufantes, nós éramos os palhaços mais contemporâneos, então nós participávamos de eventos, desde eventos de revistas também, que nos chamavam para que a gente fizesse apresentações em eventos de revistas. Como surgiu o nome O Entropinado? Nossa, é uma história muito gostosa, que eu gosto muito de lembrar. Estávamos na praia, eu, Rondson Wezer, o artista Rondson Wezer, e a Carla Malfacine. Os Entropinados, na época era Os Entropinados, né, no plural, porque éramos nós 3. E a gente veio de... Eu sempre incentivava eles dois, sabe? Sempre trazia eles. Eles eram voadinhos, assim, não tinha muito, assim, aquela cabeça um pouco meio, né, sem nada de profissional, assim, pra arte. Eu sempre era empreendedora, sabe? Sempre empreendedor, querendo ali viver de arte. E eles ainda não entendiam isso. Mas como eu tava ali, né, e amigos, parceiros, né, da vida, eu trazia eles junto comigo.
E eles gostavam ali, né? A gente tinha ali, ganhava o nosso cachezinho, contando história, fazendo malabares. E aí todo mundo saía satisfeito. Mas eu, sempre inquieto, sempre tinha esse olhar de empreendedor. E aí, num determinado momento, a gente estava na praia ali, né, curtindo, pegando um solzinho. E teve um momento que a gente falou assim, nossa, gente, quem falou isso foi a Carla. A gente precisa de um nome. Aí, um nome, claro, temos que ter um nome. Aí o Ronson também, não, vamos começar a bolar um nome. E aí, do nada, a Carla e o Ronson começaram a escrever poemas e eu comecei a fazer um rap ali, sabe? E a gente foi fazendo isso. Aí, do nada, pra gente descobrir o nome, a gente tinha que fazer alguma coisa pra gente poder ter ali, pro nome aparecer. Então, a Carla começou a escrever poemas, o Ronson ajudando ela e eu comecei a fazer rap. E ali os três naquela confusão ali, né, de criatividade mental, aquela confusão mental. E aí, do nada, a Carla, ela trouxe uma coisa assim do tipo... entrupilados, a gente está tão misturado, a gente está muito aglomerado, a gente está muito entrupinado. Pum, quando ela falou esse nome, os três se olharam, é isso. E aí, lá trabalhando, tive a notícia, tinha um menino que chegou lá 6 horas da manhã para aula de teatro, que ia acontecer às 6 horas da tarde, né? E o mais curioso que esse menino não foi embora, esperou às 12 horas para ter a sua aula, né? E esse menino era o Éder, né? É onde eu começo a ter um contato com o Éder Veríssimo na sua jornada artística, entendeu? Então eu estava muito envolvido ali com a parte artística da escola, sendo muito levada pelos professores, né, que sempre gostavam de levar ali uma ação, né, através de uma dança, através de um espetáculo de teatro. Então aquilo sempre me chamou a atenção, eu queria ser visto, eu era um tipo de criança que queria ser notado, não sei, fazendo alguma coisa. E nisso eu tinha uma amiga também que gostava muito dessa coisa de aparecer, e aí ela mais interessada em fazer balé. E também a gente estava envolvido com as danças na escola, mas ela estava mais interessada. E aí ela me chamou para a gente procurar, né, algum curso, alguma coisa, e a gente muito jovem, deveríamos ter o quê? Uns 13 anos de idade, 13 para 14, e a gente foi na Casa de Cultura, que era assim, tipo, vamos pensar num lugar, o quê? Casa de Cultura, que o nome já dizia tudo, né? Casa de Cultura, então é Casa de Cultura que a gente vai. E a gente foi lá. Chegando lá, nós encontramos uma grande amiga minha hoje, já, né, fiz espetáculos com ela, depois de grande, a Idalina, que era recepcionista da Casa de Cultura, que passou a informação pra gente da questão do balé. Nisso eu falei assim, eu não tenho outra coisa assim para fazer além de balé. Aí ela tem teatro. Aí eu falei assim, teatro? Eu fazia teatro na minha escola. E nessa conversa ela, que bacana, então vem fazer o curso livre que a gente oferece aqui na Casa de Cultura. O antigo Teatro Quintal, o extinto Teatro Quintal, né? E aí acontecia os cursos livres ali atrás da Casa de Cultura. E eu falei assim, poxa, bacana, eu acho que eu vou, acho que eu quero ir. E aí, conversando com a minha amiga, ela se interessou também, aí ela deixou o balé de lado e veio pro teatro também, que aí eu dei uma incentivada nela, né? Falei assim, amiga, esquece balé, vamos fazer teatro, que eu acho que teatro vai dar mais bom, vai dar legal.
E aí ela falou pra gente, a Idalina, ó, aparece aqui, quinta-feira, 6 horas. Esse foi o ponto auge do rolê, porque o que aconteceu? Eu não sabia se era 6 horas da manhã ou se era 6 horas da tarde. E como eu era uma criança muito interessada de, né, querer viver aquilo, querer estar ali no curso livre, eu peguei e fui 6 horas da manhã para a Casa de Cultura. E aí eu cheguei lá achando que era 6 horas da manhã. Aí a Idalina olhou assim, eu chegando, aí falou assim, oi, você esteve aqui esses dias atrás do curso de teatro. É hoje. Mas não é 6 horas da manhã, meu amor. E isso assim, tipo, o horário de funcionamento da Casa de Cultura era 8 horas da manhã. E eu já estava ali esperando, aguardando. E ela chegou e me encontrou ali na frente. E me perguntou, você veio fazer o curso? Aí eu falei, sim, Idalina, eu vim fazer o curso de teatro. Minha amiga daqui a pouco tá chegando. Então, Éder, só que o curso é 6 horas da tarde, não é 6 horas da manhã, você está aqui desde 6 da manhã? Aí eu, sim, estou aqui desde 6 horas da manhã, porque eu não tinha noção de tempo, né? E ela também não me falou assim, se ela falou também eu esqueci. E aí eu cheguei lá às 6 horas da manhã e permaneci até 6 horas da tarde. Fiquei ali, circulando por ali. E sem beber água, sem me alimentar, sem tomar café da manhã, sem almoçar. E eu tiro daí essa perseverança mesmo, essa força que eu tinha de querer fazer aquilo. Era uma vontade muito incrível. Então, sentir fome, sentir sede, não passava na minha cabeça. Eu queria viver aquilo, eu queria ver as pessoas que estavam ali, envolvidas ali, sabe? E aí, quando chegou às 6 horas da tarde, que quando eu me deparei, eu falei assim, eu encontrei a minha galera. Eu encontrei uma segunda família. É essa galera aqui que eu quero estar. É essa galera aqui que eu quero, sabe? Eu quero estar aqui, sabe? É só isso que eu pensava. Trabalhar com Éder é tranquilo, é de boa. É meu irmão, então acaba que meio assim, né? Não é porque é meu irmão que não tem aquele chamadão, de vez em quando, né? Uns expôs, uma cara feia. Mas assim, relevava, eu conheço, é o jeito dele. Eu também sou, né, um pouquinho tensa. Mas ele é pior. Brincadeira, o Éder é um amor. Trabalhar com o Éder é ótimo. Não tem muito o que falar dele. Sobre trabalhar com ele nas escolas, foi ótimo também. Fui perdendo a vergonha, né? Perdi tanta vergonha que depois eu comecei a trabalhar com o público, né? Assim, abri um comércio, então faço atendimento ao público. E trabalho até hoje com isso. Aí quando ele precisa, ele me chama, eu vou também. Tem muito tempo ruim, não. Ai, mano, eu vou precisar do rolê assim, ó. Essa hora não dá, essa data não dá. Tem como fazer um outro dia? Rola, então vamos. Eu vim para aqui, por Rio das Ostras, ele veio criança, né, e estudando, e nos estudos dele, que ele foi estudando, ele foi pegando gostinho pela arte, né, e nisso que ele foi pegando esse gosto pela arte, eu fui observando. Quando eu vim para aqui, vim com essa maquinazinha. Eu sou uma pessoa que na época eu não era costureira, eu não sabia costurar direito. E com essa maquinazinha e com eles pequenos, estudando, e ele criou, né, essa dádiva de ator na vida dele, de artista na vida dele. E ali ele precisava de um apoio, né? Aí ele precisava daquele apoio. Eu não podia tirar isso dele. E eu costurava muito retalho. E eu com aqueles retalhinhos que eu apanhava, que eu ganhava, eu costurava nessa maquinazinha. Eu costurando nessa máquina, aqueles retalhinhos ia fazendo as coxinhas, ia vendendo, entendeu? Apurando um dinheirinho para poder, né, eu manter e criar os meus netos que conviviam comigo.
O Éder, ele sempre teve essa característica de produção para além da parte artística. Então, todos os trabalhos dele, além dele estar atuante em cena, ele também sempre teve essa visão do todo, o que foi fundamental para que ele continuasse o trabalho solo da companhia dele, mas também ele tinha esse olhar e essa preocupação com a cidade, com o entorno, que também precisava continuar informação para ter esse olhar para o circo da maneira que o circo merece na cidade, com a proporção que ele tem. Então, o Éder, ele sempre esteve presente nos encontros de malabares, que tanto a minha companhia, que na época era Das Dores Circo Teatro, junto com o Paulo Preto, nós organizávamos o encontro de malabares e ele também estava presente e ele também sempre estava de olho nos editais e tudo mais. Na mesma época que surgiu a possibilidade de tornar o Entrupinado um ponto de cultura, a minha companhia, que também tinha esse trabalho bem local aqui, a gente fez esse processo juntos, de juntar documentação, fazer toda essa comprovação de atuação na cidade. Então, para que você se torne um ponto de cultura, você precisa ser legitimado pelo Ministério da Cultura. Então, é um processo muito sério. Não é qualquer um que pode ser um ponto de cultura. Tanto que quando a gente formalizou, houve uma vitória de fato, porque na cidade e na região não tem mais pontos de cultura voltados para o circo. Eu acho que, inclusive, eu posso confirmar essa informação, eram os únicos pontos de cultura mesmo. Na época, isso foi o quê? 2015, 2016, mais ou menos. E o Éder começou a fazer os trabalhos paralelos. Tinha, né, toda a parte artística da companhia, mas ele também começou a ocupar a fundição, dando aulas e transformando de fato aquele espaço num espaço que acolhesse o circo de uma maneira mais como uma formação para as pessoas que chegavam, para além da parte artística. Então, o ponto de cultura, ele tem essa característica de reunir a comunidade ao redor, dentro de uma linguagem, de uma especificidade artística, mas que tem essa visão comunitária. E o Éder, ele sempre teve essa característica muito ativa nele, enquanto artista e produtor. Então, faz todo sentido que agora, o que ele já deve estar quase há 10 anos como ponto de cultura aqui. Então, imagina só o quanto que realmente um trabalho como o que o Éder faz é importante para a cidade e que a gente tem até hoje o festival dentro do calendário oficial, as pessoas reconheçam o trabalho dele, porque tem uma continuidade, não é algo pontual como um evento, que o festival agora que está acontecendo, o Festival Circo de Rua, ele é um evento, ele acontece uma vez a cada ano e tudo mais. Agora, um ponto de cultura, ele é um trabalho que é perene, que é contínuo e feito desde do detalhe, né, do pequeno, de uma aula até grandes espetáculos, até uma formação e tudo. Na verdade, retomando a questão do Éder, aquele menino, né, de 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, né, persistência é a palavra. Então, assim, não daria outra coisa. Essa persistência, esse artista pesquisador vai estabelecer um ponto de cultura importantíssimo para a cidade, né, que é o Entrupinado, que vai estabelecer em áreas de total carência e total falta de oportunidades de fruição de cultura, de difusão cultural, né, para que essa comunidade comece a vivenciar, a ter essa experiência, a ter isso consigo, a ter as suas inquietudes enquanto sociedade a partir da inquietação que a arte provoca, entendeu? Então, acho fundamental. E o Entrupinado, ele, no cenário, no território de Rio das Ostras, ele é de fundamental importância. A gente hoje, na cidade de Rio das Ostras, tem a lei do artista de rua, que foi uma lei conquistada muito por conta disso, de eu sempre me colocar nesse lugar, né, na rua, no espaço público, ocupar esse lugar, mas ocupar de uma forma também digna, sabe? De você ter ali uma lei que eu posso ir seguro para uma praça e botar ali um picadeiro, botar uma caixa de som e fazer meu espetáculo, sabe? Fazer o meu trabalho, sabe? E de passar o chapéu, sabe? E permanecer, porque é isso, permanecer é muito difícil.
né? A gente, enquanto artista independente, permanecer com essa arte. Mas foi muita luta, muita perseverança. Então, eu vi muito assim na carreira solo dessa pesquisa. E foi quando eu comecei a participar não só aqui de Rio das Ostras, nessa convenção, e em outras também. Eu comecei a segui-los. Convenção em São Paulo, fui para lá. Convenção São João del Rei, vambora. Encontro Internacional de Palhaço, que acontece em Mariana, que é um encontro lindo de palhaçaria, que só palhaços, né, palhaços do mundo todo e do Brasil todo participam. Fui para lá também participar, pesquisar, estudar. Então, o solo, a carreira solo, o Lobo Solitário, vem muito daí, dessa busca mesmo de pesquisa, de estudar. Claro também que algumas pesquisas em coletivos também eu fazia, mas essa é uma busca mesmo pessoal, íntima minha. Então essa carreira solo seguiu, assim, e aí eu vi essa necessidade de, tipo, de perceber que os Entrupinados não aconteceu mais, não era para acontecer mais. E foi quando eu segui o Entrupinado. E aí hoje carrego esse nome comigo, dado pelo coletivo ali, mas que foi tranquilo, saímos de good vibes, numa boa, não teve problema nenhum, e carrego comigo, e ficou muito pertencente, assim, sabe? Eu peguei, assim, sabe, esse nome, peguei e ficou comigo, assim. E aí hoje, o Entrupinado. Né? E nisso, começou ele nessa arte, mas já precisando de uns figurinos. Como não tinha condições de comprar, não tinha condições de pagar, aí foi aonde que eu, né, peguei o gostinho do trabalho e para ajudar ele, e fui, né, veio aparecendo os pedaços de pano maior e tal, e ali eu fui costurando, fazendo os figurinozinhos que era pedido naquela época para ele, né? E eu acompanhando, porque era de menor, né? E nesse depoimento que eu faço sobre a arte, se não tiver arte, não tiver cultura, não tiver artista, não tem Brasil. Nosso Brasil, ele é de arte, ele é de cultura, né? Ele é das pessoas, que faz o nosso Brasil ser feliz. Llego a la casa, te llamo y no respondes. Sé que no estás, pero no acepto tu ausencia. Trato de no llamarte, es algo inevitable. Ojalá mañana mi corazón se calme. Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí. Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir. Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí. Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir. Nena, nuestro amor vale la pena. Oh, nena, mi amor caliente es tu condena. Oh, nena, nuestro amor vale la pena. Oh, nena, mi amor caliente es tu condena. Oh, yeah. Yo sé que hay tiempo para construir lo que hemos soñado, yo lo veo venir. Mira que tu ausencia me hizo comprender y ahora te lo juro.